Olá, amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao Bíblia Fácil, o jeito tranquilo, simples, alegre, porém profundo de estudar a Palavra de Deus. É muito bom receber você mais uma vez aqui nesse programa tão especial. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante e significativo também. Nós estaremos falando a respeito, não sobre a água, mas sobre um rito do cristianismo que se dá na água. Hoje vamos falar sobre o batismo. Você sabe, existem pessoas que acreditam que batismo pode se dar por aspersão. Outros acham que apenas derramando um pouco de água é suficiente. Outros acreditam que batismo a pessoa tem que mergulhar na água. O que a Bíblia ensina a respeito desse rito tão importante que envolve um dos elementos, a água? Eu acho que vale a pena a gente estudar um pouquinho a respeito do batismo. Será que de fato ele é essencial para a salvação? Jesus Cristo não fez tudo o que era necessário por mim e por você na cruz do Calvário? Será que a gente precisa se batizar? Essa e outras perguntas nós vamos responder aqui no Bíblia Fácil, estudando mais uma vez a Bíblia. E como todos os programas, nós temos a nossa equipe muito especial, dedicada, pronta para nos ajudar nesse estudo tão importante para a vida de todos nós. Vamos abordar um pouquinho o porquê devo ser batizado. E nós vamos fazer uma oração para começarmos esse estudo, como sempre fazemos, através de uma oração. Por favor, Carlos, ore com a gente. Oremos. Santo Deus, Pai, está nos céus, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecemos porque nós temos a liberdade de estudarmos a Bíblia e que nós possamos entender ao máximo esse assunto sobre o batismo. Que o Senhor possa abrir nossas mentes e também iluminar o pastor para que ele possa nos passar aquilo que deve ser passado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, eu quero começar esse programa dizendo a todos que eu sou batizado, certo? Eu me batizei com 16 para 17 anos e nunca me arrependi da decisão que eu tomei. E vocês perceberão por que eu tomei essa decisão aos 16 anos, e porque era uma decisão puramente, essencialmente bíblica. Então vamos começar hoje com Efésios 4:5 para responder a primeira pergunta. Quantas espécies de batismo são reconhecidas na Bíblia? Existem 5, 6, 7 espécies de batismo? Não. Vamos ver aqui, Efésios 4:5, Leni, por favor, leia para a gente. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ok, então quantos tipos de batismo existem pela Bíblia? Só um. Então, mas tem gente que batiza jogando água em cima, tem gente que aspira água, tem gente que mergulha. Querido, batismo no grego, a palavra é baptizo, que significa literalmente, se você for só traduzir, por mergulhar, submergir, imergir. Esse é o batismo bíblico, só existe um tipo verdadeiro de batismo. Para você de fato ser batizado, você precisa ser mergulhado nas águas. Então significa, pastor, que aquele que foi batizado quando era criancinha, lá pelos pais, e ele não sabia de nada, ele foi batizado? Não foi. Porque batismo, pela Bíblia, só existe um jeito. Não é jogando aguinha na cabeça. O batismo bíblico só existe uma espécie, e esse é o batismo bíblico. Vamos confirmar isso, a forma que Cristo foi batizado. Marcos 1, 9 e 10. Márcio, por favor, leia para a gente. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Ok? Você percebeu aqui que Jesus foi batizado. Primeiro, você sabe que Jesus, ele foi batizado não porque tinha pecados, né? Jesus Cristo não tinha pecado, ele foi batizado para dar o exemplo. E você percebeu aqui, logo depois que ele foi batizado, logo ao sair da água, ele entrou na água para poder sair. Então, isso é mais uma evidência, além da prova cabal, linguística do grego, porque batismo significa mergulhar, submergir, imergir. Nós percebemos que Jesus foi batizado dessa maneira também. Jesus Cristo, ele saiu das águas logo depois de ser batizado. Lúcia, uma colocação, pergunta?
É uma pergunta. Eu estava estudando a Bíblia com uma pessoa e ela é até baseada nesse versículo anterior, né, Efésios 4:5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ela já se batizou numa outra denominação e agora ela está conhecendo mais a palavra, né, gostaria de se batizar, mas ela acredita que é um só batismo. Ela deveria batizar-se novamente? Ela deveria, e isso é bíblico. Bom, abra sua Bíblia para a gente responder isso em Atos 19. Atos 19, há um exemplo clássico disso, Lúcia, que vai poder resolver bem o problema, a questão da sua amiga. A prova de que ali fala-se a respeito de um tipo de batismo, só existe um tipo e não um único batismo, em Atos 19. A partir do verso 1, nós lemos assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: Em que fostes batizados então? Responderam: No batismo de João. Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, e dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. E quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Vejam então aqui, essas pessoas, elas nem conheciam o Espírito Santo, mas haviam sido batizadas. E aí então Paulo perguntou: mas vocês não conheciam o Espírito Santo? Vocês foram batizados como? Porque Jesus nos orienta a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês nem sequer ouviram falar que havia Espírito Santo? Mas nós fomos batizados em João. E aí então Paulo explica para eles doutrinas que eles não conheciam. E o que a gente lê no verso 5? Quando ouviram isso, foram então batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles passaram aqui por 2 batismos, mas os 2 por imersão. Então, por isso que o verso que nós lemos anteriormente, quando fala um só batismo, não é um de único, mas um de espécie, de essência. Então nós temos aqui uma prova, uma evidência bíblica de que a pessoa, quando ela foi batizada, mas ela não conhecia a plenitude da Bíblia, ela não conhecia várias doutrinas importantes, e ela agora aprende, ela pode sim descer novamente as águas batismais para poder fazer uma nova aliança com Jesus. Respondido, Lúcio? Muito bem. Vamos lá então. Você percebeu Jesus saindo da água. Agora, Atos 2:38. De acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria demonstrar o seu arrependimento? Sabrina, lê para a gente. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, a Bíblia, ela associa o nosso arrependimento ao batismo. Então, se o indivíduo está arrependido da velha vida, se o indivíduo fez um monte de coisa errada no passado, esse indivíduo, ele se arrepende e ele evidencia o seu arrependimento biblicamente através do batismo. Por isso que o batismo é a simbologia dos seus pecados perdoados por Jesus Cristo e o nascimento para uma nova vida em Cristo Jesus. Da mesma maneira que Jesus morreu e ressuscitou, nós morremos para a vida de pecado e nascemos para uma nova vida em Jesus. Por isso nós mergulhamos na água e saímos da água. Então, o arrependimento na Bíblia está linkado sempre ao batismo. Bom, João 3,5. Quão essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? É essencial mesmo? Lúcia, lê para a gente João 3,5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que Jesus estava brincando quando falou isso? Jesus estava mentindo quando falou isso? Blefando? Querido, isso é muito sério. Biblicamente isso é muito sério, porque Jesus diz, em verdade te digo, é uma expressão grega reforçando algo muito importante que vem na sequência. E Jesus usou muitas vezes isso. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É uma condição para o céu, nascer da água
e do Espírito. O batismo é como se fosse uma porta de entrada para o céu. O indivíduo aceitou a Jesus como seu Salvador, começou a praticar os ensinos de Cristo, onde ele estudou e conheceu na Bíblia, e agora ele demonstra publicamente que ama Jesus, descendo as águas batismais. Jesus foi muito claro aqui com Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por que da água e do Espírito? Porque a água é algo externo. Nascer da água, ser batizado, é algo externo. Eu não sei o que está no coração dele. O indivíduo pode fazer isso de maneira mecânica, né? Automática, ou para cumprir um rito apenas. Por isso Jesus é claro, tem que nascer da água e do Espírito. O batismo ele tem que vir como consequência de uma conversão genuína, de uma aceitação da palavra de Deus. Quando o indivíduo nasce da água e do Espírito, então ele se habilita em Jesus, pela graça de Cristo, ao reino de Deus. Há um outro verso bastante importante, complementar. Lígia, lê para a gente Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Querido, veja a importância do verso. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, consequentemente não vai batizar, esse indivíduo será condenado. Então, o batismo é essencial para a salvação. Veja, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, morreu por todos nós. A salvação se dá unicamente por Jesus, mas esse Jesus foi quem declarou essa frase. Existe um caminho para se seguir, para se chegar ao céu. E esse caminho passa pelo batismo. O batismo é a manifestação pública de que você ama Jesus. Eu gosto de comparar batismo à questão do namoro e casamento. No namoro, a gente vai conhecendo a menina, o menino, e vão se conhecendo cada vez mais, e parece que o negócio vai dando certo, o negócio vai indo, aí conhece a família de um, conhece a família do outro, e os dois começam a ficar tão juntos, e eles começam a se amar tanto, que chega um momento que eles falam assim, não tem mais por que viver longe um do outro. Por que a gente todo dia tem que se separar, cada um ir para uma casa? A gente quer viver junto o resto da vida, cada um veio de um caminho, mas agora a gente quer seguir um caminho junto. E aí como que faz? Aí o indivíduo se prepara para o casamento. Não é assim que faz? Mulheres, não tem uma preparação toda para o casamento? E vai uma preocupação do tamanho do mundo, e vai um rio inteiro de dinheiro atrás. E aí então o que a gente faz? A gente vai a uma igreja, reúne todos os amigos, os familiares, quem a gente ama, e aí a gente publicamente diz, eu vou ter uma aliança com você até que a morte nos separe. É para a vida toda. E o batismo é exatamente isso. É quando o indivíduo se encontra com Jesus, se apaixona por Jesus, começa a andar tanto com Jesus que diz assim, não, mas peraí, não tem mais por que a gente viver separado, a gente quer estar junto para sempre. E aí então o que você faz? Se prepara, estuda, conhece a Bíblia, conhece as doutrinas de Deus, e depois disso você pega, vai a uma igreja, reúne os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que você ama, e publicamente faz uma aliança com Deus, uma aliança eterna. Isso é o batismo, é isso que a gente precisa fazer. E Jesus Cristo diz, quem crer e for batizado será salvo. O indivíduo que crê, mas diz assim, não, eu creio, mas não vou ser batizado. É um indivíduo que quer seguir metade do que Jesus diz. Gente, obedecer pela metade é obedecer? Não. O indivíduo que de fato ama Jesus, o indivíduo que de fato quer seguir Jesus, ele é batizado. Por mais vergonha que tenha, por mais complexo, mesmo que vá desagradar alguém, algum parente, um indivíduo diz assim, não, eu vou tomar a decisão certa. Quantas pessoas sofrem porque não querem desagradar parentes, amigos, dizendo, nossa, agora eu vou ser crente, o que vão falar de mim? O meu pai nunca vai aceitar, o meu tio vai rir de mim. Não importa. Se a gente de fato ama Jesus, a gente segue o que Jesus ensina e o que Jesus fala. Então a gente tem que ter essa tranquilidade no coração. Bom, próxima pergunta aqui. Quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Hebreus 3, verso 15, tem um texto bastante importante. Marcos, lê para a gente esse verso. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração.
como foi na provocação. Olha só que importante esse verso bíblico. O verso diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse é um apelo que eu preciso falar com você agora, que tem acompanhado essa série durante tanto tempo. Esse é o programa de número 23 e aqui a gente estudou tanta coisa, a gente conheceu tanta coisa linda da palavra de Deus. E você, eu tenho certeza, teve a sua vida transformada e mudada em tantos aspectos. E agora nós chegamos a um momento de um assunto tão importante que envolve uma decisão muito importante para você. Eu sei que você já tem guardado o sábado, que você já fez uma reformulação na sua vida física, tendo um estilo de vida, de saúde muito melhor. Eu sei que você tem se preocupado em devolver a Deus o santo dízimo. Você tem passado por um processo de transformação tão lindo. E agora Deus diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Querido, como eu comecei esse programa, eu digo a você, eu me batizei aos 16 anos e eu nunca me arrependi. Foi a decisão mais importante e a melhor decisão de toda a minha vida. Ali eu entreguei a minha vida, os meus talentos, os meus sonhos, meus planos para Deus. A partir daquele momento eu estava dizendo para o mundo inteiro e para o universo que eu não queria mais viver, eu queria que Cristo moldasse e mudasse a minha vida. Tenho muita coisa ainda para mudar, para melhorar, mas sabe, o batismo não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Talvez você pense assim: puxa, mas eu não estou assim tão bem preparado para o batismo. Querido, o batismo não é para pessoas preparadas. O batismo é para quem quer se preparar para o céu. Você percebeu que é Jesus quem olha para você e diz: filho, quem crer e for batizado será salvo. O sonho de Deus é que você seja salvo, que eu seja salvo. Mas há um caminho. Por isso tome a decisão de se batizar. Eu tenho certeza, existem pessoas aí bem pertinho de você. Pessoas que amam você, que têm orado por você, que têm passado tempo de joelhos, clamando a Deus por uma decisão tão importante como essa. Que responsabilidade você tem em suas mãos. Porque a partir da tua decisão pelo santo e sagrado batismo, sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas vão se influenciar, inclusive seus familiares, até mesmo aqueles que hoje se opõem. Você poderá ter a alegria de alguns dias, alguns meses, talvez anos, mas talvez você tenha a alegria de vê-los também descendo as águas batismais. Você precisa de um passo de coragem. Você precisa refletir sobre as suas decisões, o que você vai fazer com tudo isso que você tem aprendido e estudado aqui no Bíblia Fácil. Sabe, hoje você não é mais inocente ou ignorante em relação à vontade de Deus para a sua vida. Tantas coisas nós estudamos juntos, tanto aprendizado nós tivemos aqui. Nós aqui rimos, choramos, nos alegramos, refletimos, aprendemos tantas coisas importantes. E agora Jesus olha para você e diz assim: filho, não endureça o seu coração. Você está ouvindo a voz de Deus dizendo para você tomar a decisão pelo batismo. Eu quero dizer a você que a Igreja Adventista do Sétimo Dia terá alegria em recebê-lo como um membro dessa igreja. Você sabe, a TV Novo Tempo é uma TV da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E sabe, essa Igreja Adventista, ela aguarda o advento de Jesus, a volta de Jesus. E observa o sábado como um mandamento vigente. E você pode ser um adventista do sétimo dia, se você decidir batizar nessa igreja. Sabe, querido, eu poderia ser pastor em qualquer outra igreja, mas eu escolhi ser pastor nessa igreja por uma razão. Essa igreja segue esse livro. E porque ela segue esse livro, eu me filiei a ela e não a outra. Eu sou adventista do sétimo dia com muita alegria no coração e com a certeza de que é uma igreja bíblica. A mensagem talvez não seja popular, mas é a certa, é a verdadeira. E você agora pode e deve tomar uma decisão. A decisão de ser um membro dessa igreja. Eu gostaria muito de receber os e-mails, as ligações das pessoas que estão tomando essa decisão. E você vai engrossar as fileiras dessa igreja que não para de crescer.
e que cresce para anunciar mais cada vez mais. A TV Novo Tempo cumpre o seu papel de falar para você aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia diz. Ah, querido, Deus ama você. E você assistiu toda essa série, todos os programas da Bíblia Fácil. Sabe por quê? Porque Deus queria que você conhecesse e compreendesse mais da sua palavra. Que você entendesse aquilo que Deus sonha para a sua vida. Por isso, querido, tome a decisão. A decisão hoje de dizer, mais do que nunca eu vou seguir a Bíblia como minha única regra de fé. E eu vou tomar a decisão de ficar perto de Jesus para sempre. Tome essa decisão. Converse com um pastor na sua igreja, na sua cidade. Se você está assistindo isso na sua casa e nunca foi a uma igreja adventista, por favor, entre em contato conosco. Nós queremos encaminhar você. Um pastor irá fazer uma visita a você na sua casa para poder tirar as suas dúvidas, para poder acompanhar você até o seu batismo. Vai ser muito bonito a gente tomar essa decisão juntos. Porque, claro, quando você toma essa decisão, eu tomo. Quando eu tomo, você toma também. Deus ama demais você. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio muito nisso. E eu tenho a certeza e a convicção de que Deus espera que você tome essa decisão. É uma decisão que aparentemente é difícil. Mas quando você for batizado, você terá a mesma sensação e percepção que eu. A gente nunca se arrepende de fazer aquilo que é certo. E aquilo que Jesus espera de mim e de você. Jesus tem feito tanto por você. Jesus tem cuidado tanto da tua família. Não é a hora de você publicamente dizer, Jesus, eu te amo. Eu vou seguir a tua palavra. Eu vou cumprir tudo que está escrito dentro dela. E eu vou ser feliz e mais do que isso. Eu vou viver de acordo com os teus sonhos. E vou falar para as pessoas do teu amor. Eu vou ensinar para outros aquilo que eu tenho aprendido. Porque eu quero partilhar. Eu quero que as pessoas entendam e vejam exatamente aquilo que eu entendi e aquilo que eu vi com os meus próprios olhos. Nós não temos como ficar quietos e silentes diante de uma responsabilidade tão grande como essa. Querido, eu tenho muita vontade de saber quem é você, da sua decisão, do seu batismo, do dia, da data, da hora, da sua história. Entre em contato conosco, fale daquilo que você tem vivido, tire as suas dúvidas. Querido, Deus espera muito de nós. Nós temos uma missão, nós temos que pregar esse evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. E é isso que a TV Novo Tempo faz, é isso que eu faço e é isso que Deus quer que você faça também. Que Deus te abençoe na sua decisão. Que você seja batizado em nome de Deus, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Um batismo bíblico por imersão, vivendo e experimentando nascer de novo, fazendo uma aliança com Deus para toda a eternidade. É isso que Deus sonha, é isso que Deus espera e é por isso que todos nós aqui oramos. Nós vamos fazer uma oração agora por você, para que você tome essa decisão, para que você entregue a sua vida verdadeiramente a Jesus e que você seja batizado como Jesus nos orienta. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, existem muitas pessoas no vale da decisão. Elas estudaram a Tua palavra, conheceram a Tua mensagem e elas precisam de forças agora para dar um passo de fé. Elas precisam descer as águas batismais para serem salvas. É o caminho, a porta de entrada para o céu. E a Tua palavra diz que se hoje ouvirmos a Tua voz, não devemos endurecer o nosso coração, pelo contrário, devemos nos entregar, devemos nos lançar nos Teus braços de segurança e de amor. Por favor, Jesus, ajuda a decisão de cada uma dessas pessoas. Fortaleça-as para que elas possam seguir a Tua palavra, cumprir o Teu desejo e que elas possam assim ser felizes nessa terra e se prepararem para o porvir. Cuida, Senhor, protege, ampara, fortalece e que as decisões sejam tomadas para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Querido, é isso. O programa Bíblia Fácil vai ficando por aqui na certeza de que Deus tem tocado o seu coração, de que Deus tem transformado gradativamente a tua vida, porque a palavra de Deus é assim, ela continua sendo viva e eficaz, ela continua cortando mais profundamente que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração.
Bíblia Fácil tem a convicção de ter trazido para você de uma maneira simples e eficaz a mensagem da Palavra de Deus. Que Deus continue influenciando a tua vida e que você possa ser cada dia mais feliz ao lado de Jesus. Se quiser entrar em contato conosco, por favor, será para nós uma alegria começar uma amizade tão especial com você e com a sua família. Que Deus te abençoe.